Gente, eu tava aqui com sono, abrindo a boca ainda. A gente vai ler 1 Crônicas 10, tá? Eu ainda tô com sono. Muito sono. Hoje é o dia de comer o resto de ontem, né? Graças a Deus, muita comida do Natal. Hoje é o dia de ficar empanturrado pela segunda vez com o resto de hoje. Hoje é o dia do aniversário do Davi, né, Davi? Fala oiê! Vem cá, fala bom dia. Ele tá comendo bolacha. Já acordou, já demos parabéns pra ele. Hoje ele faz 9 anos, hoje é dia 26. A gente tem bolo mais tarde. Gente, quilos elevados com sucesso. Ai, meu Deus, o pecado da gula é levado ao máximo no Natal, não é não? Deus abençoe vocês, tá? Oi, bom dia. E hoje é aniversário do Davi, mais tarde tem bolo, tem guaraná, ainda tem o churrasco de ontem, graças a Deus. E amanhã é trabalhar, né? Para algumas pessoas hoje já, depois do almoço, mas pra mim amanhã eu volto ao trabalho. E é isso, vida que toca, acabou Natal, né? Vambora, tem Réveillon semana que vem. Apesar de eu não ser muito fã de Réveillon, né? Pra mim, Réveillon já não é mais assim um destino. Réveillon, não. Eu gosto do almoço ali, do dia primeiro, assim como eu gosto do almoço de Natal. Mas pra mim, o ano já tá virando, sabe? Amanhã o ano já virou pra mim. Eu não vou esperar o ano virar dia 1. Não tem como. Pra mim o ano já virou. As chaves já caíram. E vambora. Vamos pra cima que 2026 vai ser incrível. Né não? Será provavelmente. Todo mundo fala que é o melhor. Eu acredito que pra mim será o pior ano da minha vida. Mas no sentido de mudar realmente, né? A gente precisa mudar, a gente precisa rever os conceitos, a gente precisa olhar para a vida de forma diferente, sabe? Então eu creio que tudo que eu aprendi, que eu passei para vocês ontem, me trouxe uma nova percepção da vida, das coisas, de Deus. E tá na hora de não só falar, né? Tá na hora de pôr em prática tudo que eu aprendi, sabe? E nova vida, né? Nova vida, novas coisas, vamos pra frente, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam, né não? Então Deus abençoe vocês, vamos orar, espero que cada um tenha tido um Feliz Natal, com o mínimo de brigas de família possível, graças a Deus aqui não teve nenhuma. A Lulu passou lá, mas ela veio um pouquinho aqui e passou lá com a família dela, né, o marido dela e a família dele. E graças a Deus a gente pôde se abraçar, comemorar, ainda teve um pouquinho de choro, porque é o primeiro Natal que eu passo sem ela. Geralmente a gente passava o Natal todo mundo junto, né? Esse ano a minha mãe quis ficar aqui, aí eu vim passar com ela. Não queria deixar ela sozinha, ela não queria ir, eu falei, vou passar com a senhora. E aí a gente ficou meio que cada um pra lá, um pouquinho pra cá. E aí teve choro, teve abraço com choro, né? Aí olha só, eu falo, já dá um... Eu sempre passei com meus 3 reunidos, sabe? Mas eu amo ela, ela veio aqui. E eu passei um Natal abençoado ontem, graças a Deus. E é isso, bora, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem ensinado, por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Isso é direção, isso é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Isso é direção nova, isso é o maná do céu, Senhor. Isso é as suas bênçãos caindo sobre nós, Pai. E quantas bênçãos nós temos que retratar de 2025. Eu mesmo tenho um montão delas, Senhor. E eu agradeço por cada uma, eu agradeço por cada lição ensinada. Deus, eu sei que esse ano foi o melhor ano dos 4 que eu vivi, dos 3 para trás.
E eu sei que o aprendizado que eu vivi, no deserto que eu vivi, Senhor, ele foi para me ensinar a ser gente, a ter caráter, a ser diferente, a levar uma vida para frente diferente. Esse ano eu faço 41, né? E eu sei que nunca mais, é um divisor de água, nunca mais será igual. Os 40 anos que eu vivi, jamais, dos 40 em diante, serão iguais. Eu sei que eu cresci em entendimento, em graça, em sabedoria. Eu sei que eu cresci na vida espiritual, emocional, financeira. Eu sei que eu tenho crescido, Senhor. E eu quero te agradecer em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por tudo, todas e todas situações, até mesmo as ruins. Porque foram elas que forjaram e forjam o meu caráter até hoje. Obrigada, Deus. Obrigado por mais um ano. Obrigado por encerrar esse ano. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor sempre foi bom e sempre será bom. Em nome de Jesus, amém. Gente, cara, eu não sei, né, cada um de vocês, mas esse ano pra mim foi uma bênção. Esse ano foi um ano abençoado. Eu tive muitas curas, eu fui tratada emocionalmente, eu fui ensinada, assim, essa parte que eu ensinei pra vocês ontem, eu aprendi esse ano, foi nesse processo desse ano. Então, assim, Deus me abriu os olhos, me revelou muitas coisas, sabe? Eu tive muitas experiências pessoais com Deus. Então, assim, eu não sou mais a pessoa que eu era. Não tem como. Não. Existe uma Rafaela antes desse ano e existe uma Rafaela depois desse ano, sabe? É nítido, assim, pra mim. É claro como água. Eu sou uma pessoa até aqui. Daqui pra frente eu sou outra pessoa. Não tem como ficar a mesma mais, sabe? Não tem como ser a mesma mais depois de tudo que foi me revelado, depois de tudo que eu conheci sobre Deus. Não tem como eu ser a mesma pessoa, sabe? Não tem. Na vida profissional, na vida emocional, na vida financeira, no relacionamento com as pessoas. Não tem como mais eu ser a mesma. Não tem. Nem que eu quisesse eu conseguiria ser a mesma pessoa. Porque uma coisa que eu percebo é que quando Deus ele nos abre o entendimento, ele nos mostra de fato a vida, as revelações do que ele quer para nós, as pessoas em volta, Deus abre tudo, sabe? Deus não mostra para você só o que ele quer para sua vida, ele mostra quem ele quer para sua vida, ele mostra onde ele quer te levar, o que ele quer fazer com você, como você tem que se comportar, como você tem que ser, ele te mostra tudo. Deus não deixa a gente iludido. Não tem como você ficar próximo de Deus de verdade e você ficar iludido a respeito de nada. Deus revela tudo, Deus revela quem é quem, Deus revela o que ele quer, Deus revela as coisas do céu, Deus, os mistérios escondidos, ele revela tudo, sabe? E uma coisa que eu digo é que eu vou fazer 41 em março, né? Cara, eu não sou mais a mesma, sabe? Eu percebo assim que, tipo, a pessoa que viveu... Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. A pessoa que chegou aqui em Pereira, né, que eu cheguei toda fragmentada, e não só, né, da separação, ai, nossa, você veio ruim da separação. Não, eu tava ruim antes. Antes de eu me casar, amigar, eu já era ruim emocionalmente, eu já tinha muitas feridas, muitos traumas. Eu também era a pessoa errada. Sabe, eu acho que é isso que a gente não percebe, que de um relacionamento que dá errado, a gente também é a pessoa errada, entende? Muitas vezes a gente culpa o outro, achando que, deu errado por causa de fulano, deu errado por causa de cicrano, mas a pessoa só fez com a gente, por exemplo, uma desvalorização, numa dependência emocional, num relacionamento abusivo, o que a gente permitiu. A gente não sabia,
sabe, escolher direito. A gente também era a pessoa errada. Hoje eu entendo que eu também era a pessoa errada, não só nesse relacionamento, mas em vários outros, com pessoas legais, inclusive, que eu tive, que eu conheci. Eu era a pessoa errada, porque eu tava toda errada, toda disfuncional, toda cheia de trauma, toda bagunçada. Eu não aprendi a escolher, minha mãe não aprendeu a escolher, minha mãe não me ensinou, porque minha mãe não sabia nem pra ela. Então, assim, será que esse dedo podre que a gente fala que tem as mulheres, será que essa consciência de escolha, você já parou pra pensar que você pode ser a pessoa errada? Sabe? Às vezes a gente é a pessoa errada. Às vezes a gente tá tão fora da gente, a gente tá tão fora de nós, a gente tá tão quebrado, tão destruído com as escolhas erradas que a gente fez, com as tristezas, né, para não dizer outro nome, que as pessoas nos dão, as decepções, que a gente não é uma pessoa bacana, que a gente não tem, a gente é guiado pelas nossas feridas, sabe? A gente olha, principalmente ferida de rejeição, feridas de abandono, a gente olha para as pessoas e a gente tem reações sobre aquela ferida, sobre aquela perspectiva, sabe? Você age com a sua ferida, você age, é abandono, então você não se dá para as pessoas, você não ama, porque podem te abandonar. Rejeição, você já rejeita antes, ou você cobra demais, sabe? Que nem as mulheres que às vezes cobram muito, pedem muito, exigem muito do outro, muita atenção, mas é um excesso. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. É um excesso porque é um espelho, sabe? Às vezes a gente cobra dos outros aquilo que a gente não dá pra gente. Que nem, por exemplo, num relacionamento, quando você cobra atenção demais. Talvez seja porque você não se dê atenção. Talvez seja porque você olha pro outro com as suas feridas. Eu entendo de ferida, gente, assim, ó, nível hard, porque eu fui machucada desde a infância, em todos os sentidos, e eu era a pessoa errada, entende? Então eu entendo que os relacionamentos hoje eu entendo que os relacionamentos que eu tive ao longo da vida não deram certos, porque eu também era a pessoa errada. Eu também estava toda ali ferida, toda machucada, toda olhando para as coisas de forma, ao invés de eu olhar para o que era certo numa escolha, eu olhava para outras coisas que não tinham valor. Então hoje, a mulher de hoje, de 40, né, e que vai fazer 41, jamais será a pessoa que chegou aqui em Pereira, toda quebrada, toda... Eu falei, né, eu te dei um testemunho na igreja, eu ainda falei assim, gente, não tinha nem... Eu falei pra minha pastora, né? Não tinha nem a sombra da pessoa, sabe? Eu era assim, parecia um papel que você olhava do outro lado, toda quebrada, parecendo um quebra-cabeça. Ixi, voltou. E isso, talvez seja bom, uma coisa que eu penso hoje, sabe? Quando der errado alguma coisa na sua vida, seja o que for, um trabalho, um relacionamento, uma briga de família, uma amizade, será que não é bom você parar um tempo e dissecar? O que é dissecar? Você fazer uma autópsia da sua vida em si, das suas relações, da sua forma de se relacionar, da sua forma de ver a vida, para onde você está indo, o que você está esperando. Talvez não é o outro que é só errado, talvez você também seja. Por exemplo, eu sou sempre mandada embora. Você é bacaninha no seu serviço mesmo? Você chega sempre no horário certo, você dá problema quando trabalha em equipe, você quer sempre ganhar muito e fazer pouco. Entende? Eu já fui esse tipo de funcionário, sabe?
E eu era um funcionário ruim. Eu era uma funcionária ruim. Eu vivia de serviço em serviço, serviço em serviço. Sempre trabalhei. Mas eu não parava em serviço. Eu fui parar nos serviços, não foi só um, eu fui parar em serviços quando eu comecei a corrigir a minha forma de trabalhar. Peraí, não, eu tô errada. Não, peraí, realmente, eu não chego no horário certo, eu tô sempre chegando atrasada, eu tô sempre dando desculpa, eu vou lá, invento, minto, pego atestado, entendeu? E aí foi que realmente eu comecei a parar em serviço, eu comecei a ter mais compromisso, zelo, entender que aquele salário que eu tanto desdenhava era o que alimentava a minha casa, que eu tinha que ser grata àquilo. Entende? Então, às vezes, uma amizade deu errado, aí outra amizade dá errado, aí outra amizade dá errado. Será que você é uma amiga legal? Será que você é sincera? Será que você é grossa? Será que você se mete demais na vida do outro? Será que aquela amizade é de Deus pra você também? Você entende? Então você tem que começar a se questionar, sabe? Você tem que começar a fazer uma autópsia das coisas, porque senão você só culpa o outro e você nunca para analisar. E você vai de erro, sucessão de erro, erro, assim como relacionamento, né? Passa por um, passa por outro. Enquanto eu não acho certo, eu me divirto com os errados. Você sofre com os errados. Porque você vai cada vez se desgastando mais, cada vez se decepcionando mais, e você vai achando que não existe pessoa certa, que não existe pessoa bacana, mas talvez nem você seja a pessoa certa. Entende? Então hoje eu tenho consciência de que apesar, né, de ter dado errado muitas coisas na minha vida, eu também era a pessoa errada. Eu também estava toda fora de esquadro, fora de prumo, fora de padrão. Eu também estava toda cheia de feridas, cheia de marcas, sabe? Eu também cobrava bastante, eu também queria aquilo que eu não poderia oferecer. Então, a gente precisa chegar num ponto da nossa vida e começar a fazer o certo. Porque eu vejo muito isso. Senhoras de seus 80, 70 anos que ainda estão levando uma vida errada. Não são um bom exemplo para os netos, não são apoio nem acolhimento, nem amor para os seus próprios filhos, para os seus próprios netos. Não tem para dar nem para si próprio. Já pensou que triste você chegar nos 70, 80 anos, você tá sem direção, sem rumo na vida, só esperando a morte chegar? Cara, isso deve ser triste demais. Você olhar para trás e falar, nossa, foi inútil, 80 anos da minha vida foi inútil. Já pensou que triste? Nós estamos à beira dos 2026. Para pensar. Se você olhar para trás, foi útil a sua vida? Você fez alguma coisa boa? Você tem coisas boas para dizer, não, essa parte aqui, mesmo que você tenha partes inúteis, porque todo mundo tem um pouco de inutilidade e um pouco de utilidade, mas se você olhar, foi tudo inútil? Ou você teve partes que você fala, não, isso aqui foi aprendizado, foi crescimento, foi bacana, nasceu meus filhos, fez assim, foi assado, isso aqui eu posso corrigir, isso aqui eu não posso fazer mais, sabe? A gente tem que parar e dissecar mesmo o corpo, olhar para trás e fazer uma autópsia. Porque, por exemplo, hoje eu tô na metade da minha vida. Rafa, você pode viver, eu posso viver 100 anos, 120, porque eu acredito na generosidade de Deus com os nossos dias. Mas viver 100 anos e ter longevidade de vida não significa que seja uma vida bem vivida. Afinal de contas, Jesus viveu só 33 anos, mas ele cumpriu o propósito dele, foi uma vida bem vivida. Se ter uma vida longa fosse sucesso,
Então não teria senhores e senhoras que não sabem nem para onde estão indo com 90 anos. A vida toda, a família toda destruída, cada um para um lado, a pessoa não tem nenhuma pessoa para cuidar dela no final da vida. E às vezes não é porque os filhos são ingratos, às vezes é porque a pessoa foi ruim a vida toda. Não cuidou da família, não cuidou de ninguém, abandonou todo mundo, viveu só destruição e no final da vida só sobrou o asilo. E olhe lá que às vezes não tem nem dinheiro para pagar o asilo. Entende? Então viver uma vida longa nem sempre é resultado de que a pessoa foi abençoada. É o que você faz com a sua vida que importa. Se você viver 40 anos bem vividos e você morrer, glória a Deus. No final das contas, todo mundo vai morrer. É claro que a gente não quer que ninguém morre cedo. A gente também não quer morrer cedo porque a gente não é idiota, né? A gente nem sabe como é que vai ser, se vai doer, se não vai doer. Quem quer morrer? Ninguém. E quem tá querendo morrer e quiser fazer suicídio, infelizmente, tu vai pro inferno. Não faz isso não. Faz isso não, faz isso não. Não tem jeito. Se tu fizer isso, vai dar ruim. Não faz isso não. Tem jeito tua vida, acredite, eu já passei por isso. Tem jeito tua vida, vai dar certo. Fica firme aí, vai fazer uma terapia, procura Deus, vai dar tudo certo. Tá? Mas a questão é, do que adianta viver muito e viver mal? Entende? Então a gente tem que começar a viver bem. E viver bem não significa só ter dinheiro. As pessoas pensam, viver bem é porque eu tenho muito dinheiro. Não, você vê rico, milionário que vive mal, infeliz, não tem paz. A gente precisa viver uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que você fala assim, eu cumpri a minha missão. Eu fiz o que era bom, eu criei os meus filhos, eu dediquei a eles, a minha família não está destruída, arregaçada, né? Porque tem muitos homens que, infelizmente, não pensam, ou mulheres que não pensam na família, e aí, quando chega lá no final, percebe que a única coisa que realmente era a base, além de Deus, né, que Deus é o primeiro, é a família. Vocês que estão saindo agora do Natal, minha família briga. Mas, cara, a única coisa que interessa fora Deus é a família. Aquela que você construiu. Meus parentes são importantes? São. A não ser que não dê para conviver mesmo com eles. Aí você abençoa, entrega eles para Deus e vai cuidar da sua vidinha. E aí, quando tiver o Natal, você se encontra de novo. Né? Mas zela pelo que você ganhou gratuitamente, sabe? Que é um presente à família. É um presente, você não escolhe, filho. Você escolhe quem vai ser? Agora eu quero o Enzo Roberto. Nem existe esse nome. Eu acho que não. Entende? Eu quero nascer da mãe fulana tal. Tem como. Isso é Deus que escolhe. Então é um presente. Tá? Ou pode ser uma maldição? Em alguns casos é difícil. Mas é para você perdoar, é para você sarar, é para você curar ferida, é para você ensinar Deus para eles. É para um montão de coisa. Então, pare agora que é o final do ano e reveja a tua vida, o que é útil, o que não é útil, o que foi importante, o que deve ser mudado, para que você viva os próximos anos de forma intencional, com propósito e de uma maneira que você, mesmo que o ano passasse, você falasse, não, esse ano, cara, eu fiz o que era bom, eu cuidei da minha família, eu cuidei de mim, eu cuidei do meu negócio responsavelmente, eu trabalhei, eu cuidei do meu trabalho, eu fui um bom funcionário. Pra que ser um bom funcionário? Porque tudo que você faz para Deus.
Você vai trabalhar, você não está indo trabalhar para o seu patrão, você está indo trabalhar para Deus. É para Deus. Estou até sem brinco. Tudo que você faz na sua vida é para Deus. Faça como se fosse para Deus. Entendeu? Então, e você vai ser recompensado de alguma forma, porque tudo que se planta, colhe. Se não for por esse patrão, será por outro. Entende? Então, assim, olhe para a sua vida. Não negligencie os seus anos. Não chegue aos seus 80, 70 anos enganado, vivendo uma vida inútil, perdendo tempo com o que não presta. Tá? Graças a Deus, eu posso dizer que os 40 foi um divisor de águas, literal, né? Dos 30, eu cheguei aqui com 37, 38, não, 37 eu acho. E eu já tô nos 41, né? Então é 37. Foi um divisor de águas, existe uma pessoa antes e depois e eu gosto muito da versão que surgiu de tudo isso, sabe? Eu gosto muito, eu sempre gostei de mim, de verdade, mas eu gosto mais de mim hoje. A versão hoje é uma versão limpa, é uma versão curada, é uma versão que mais inteligente, com mais sabedoria, que enxerga a vida melhor, que sabe para onde está indo, que tem um propósito. A versão de hoje é uma mulher fantástica, que já existia, mas que não se enxergava, estava apagada no meio dessas feridas, dessa canseira emocional, sabe? Dessas dores do passado. Então hoje, graças a Deus que eu cheguei até aqui. Graças a Deus que eu sou quem eu sou. Aliás, graças a Deus, obrigado Deus por ter me colocado nesse corpo, por ter me dado o nome que me deu. Eu gosto muito do meu nome, Rafaela Maria, né? Maria Fernandes. Eu gosto muito de quem eu sou. E eu sempre fui muito grata a Deus por ser quem eu sou, mas agora eu sou mais grata ainda. Então Deus abençoe vocês, já falei muito de mim, vou falar do que me interessa. 1 Crônicas vai falar do Saul. Saul, a última batalha dele, tá? Ele leva os filhos dele, só fica para trás o Isbosete, né? E os filhos dele morrem com ele. E ele, antes de ir para a batalha, ao invés de consultar Deus, né? Ao invés de perguntar a Deus, se humilhar a Deus, ele resolve, como ele tem um ego muito inflado, ele resolve mexer com necromancia. O que é necromancia? São pessoas adivinhas que consultam os mortos. Como se faz a necromancia? No candomblé e no espiritismo de mesa branca, que seria o kardecismo, Allan Kardec, né? E Chico Xavier. Então, esse tipo... Oi, filha. Fala bom dia. Bom dia. Isso, agora vai lá. Esse tipo de religiões, né? Não sei se nem se eles falam, se denominam como religiões, mas esses tipos, eles mexem com a necromancia, que seria a consulta dos mortos. E a necromancia na Bíblia, ela é colocada como feitiçaria e adivinhações. E a Bíblia fala do que Deus gosta e não gosta, e Deus fala que abomina, ou seja, Deus não gosta disso, porque aos mortos tá dado ordem morrer uma só vez, tá? E só voltar no dia do juízo. Então, quem se usa dessas pessoas ocupando corpos e espaços segundo a Bíblia? Ah, Rafa, você está dizendo isso? Eu acredito segundo a Bíblia. A Bíblia diz que são demônios, tá? Quando o Saul vai procurar a necromancia, ou seja, a consulta dos mortos, uma adivinha, o próprio Deus fala na boca dessa adivinha, o que significa que Deus usa quem Ele quiser, inclusive os demônios. Porque tudo está sob o domínio do Senhor, tá? Ele usou até uma mula, não foi? Ele pode usar quem Ele quiser. E aí o Saul,
acaba indo para essa guerra, morre nessa guerra. Por quê? Porque ele é tão orgulhoso de si que ele não quer cair na mão dos filisteus. Ele mesmo se mata, ou seja, ele se suicida. Pra vergonha dele, o pessoal, tá? Minha roupa ali atrás, né? Coisa de roupa ali que eu tirei da sala. Pra vergonha dele, o pessoal corta a cabeça dele e coloca no templo de Astarote, os filisteus. Ou seja, não adiantou nada, tá? O corpo dele, dos filhos dele, são colocados nos muros da cidade. O pessoal faz um regaço com o corpo dele, desonra tudo, vira... Olha, só Jesus. Então não adianta ficar com orgulho próprio. A gente precisa se humilhar a Deus. A gente precisa consultar a Deus, tá? Então vamos lá. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Entre os que fugiram estavam o rei Saul e seus filhos, tá? 3 filhos dele. Os filisteus cercaram e mataram Jonatas, filho do Saul, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. 3 filhos dele mortos, sabe? A luta estava tão feroz em volta de Saul que foi atingido por flechas inimigas e ficou ferido. Então disse ao rapaz que carregava suas armas: tire a sua espada e me mate, para que esses filisteus pagões não consoem de mim, vão acabar com a raça dele. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a própria espada e se jogou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada. Tem dia que tá esquisito, né? Se jogou sobre sua própria espada. Ai, Jesus. Não sai. Se jogou sobre a sua própria espada. Peraí. Quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. E assim Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornou rei. Quando os israelitas que moravam no vale de Jezreel souberam que o exército de Israel havia fugido e que Saul e seus filhos tinham sido mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então os filisteus foram e ocuparam aquelas cidades. Um dia depois da batalha, quando os filisteus voltaram lá para tirar os mortos e as coisas de valor, acharam os corpos de Saul e dos seus filhos jogados no monte de Gilboa. Então os filisteus vão lá para catar os restos dos despojos, já acham Saul e os filhos dele, né? Então cortaram a cabeça de Saul e pegaram as armas dele. Depois mandaram mensageiros com elas para a terra dos filisteus, a fim de darem as boas notícias aos seus ídolos e ao povo. Eles puseram as armas deles num dos seus templos e penduraram a sua cabeça no templo de Dagon, o deus dele. Quando o povo da cidade de Jabes, em Gileade, soube que os filisteus haviam feito com Saul, os seus moradores foram mais corajosos, pegaram os corpos de Saul e de seus filhos e levaram para Jabes. Eles os sepultaram debaixo de um carvalho e choraram e jejuaram 7 dias. Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu os mandamentos de Deus e consultou o espírito dos mortos, necromancia, em vez de consultar ao Senhor. Por isso Deus o matou e o entregou o reino a Davi, filho de Jessé. E aqui acaba, tá? O que acontece? Muitos homens perdem a cabeça.
perdem a cabeça com mulheres, abandonam a esposa que cuidou, que ajudou, que tratou, que limpou, que muitas vezes adquiriu negócio com eles, entendeu? E aí deixa os filhos traumatizados, deixa os filhos sem nada, dá tudo pra novinha, né? Porque geralmente é novinha. Enfim, ou o cara bebe tudo, gasta tudo, só vive pra fora, tá? Acontece com mulheres? Acontece, mas geralmente acontece mais com os homens. Homens que perdem a cabeça e põem as suas famílias a perder, tá? Então, se você é um homem, que você dependa de Deus. Põe a tua família em primeiro lugar. Respeita a tua mulher, respeita teus filhos, porque no final da vida não adianta ficar procurando uma cuidadora. A beleza, a juventude e o dinheiro, eles passam. Eles passam, eles vão embora. Isso para qualquer pessoa, tanto para a mulher quanto para o homem. E se você é mulher, se cure da dependência emocional. Dependência emocional é idolatria. Ah, eu sou dependente emocional da minha mãe. Idolatria sua mãe. Ah, eu sou dependente emocional dos meus filhos. Idolatria aos seus filhos. Ah, eu sou dependente emocional. Idolatria ao parceiro. De quem você for dependente emocional, você está idolatrando aquela pessoa. Porque a dependência é somente de Deus. Entende? Nós fomos feitos por Deus, criados nele e soprados, ou seja, o nosso espírito foi soprado dentro de Adão, dentro do barro moldado que se transformou na nossa carne. Nós somos dependentes daquele que nos criou. Nós não fomos feitos para ter dependência emocional. Todo tipo de dependência emocional é uma idolatria. Você está idolatrando alguém. Ah, eu tenho um vício. Todo vício é o seu senhor. O cigarro é o seu senhor, a bebida é o seu senhor, a comida é o seu senhor. Ah, eu tenho vício em pornografia, o sexo é o seu senhor. Não é Deus. Todo vício revela o seu senhor, quem é o senhor da tua vida, quem manda em você. Todo vício, o tigrinho, os jogos são o seu senhor, o dinheiro, o mamon. Você tá atrás de dinheiro, ninguém joga. Em vício, atrás de outra coisa, a não ser dinheiro. O dinheiro é senhor da sua vida. Vícios são senhores e dependência emocional é idolatria. Toda e qualquer dependência emocional é idolatria. As pessoas são idólatras e elas nem sabem disso. Mas são, tá? Então que você se cure da dependência emocional, que você aprenda a viver com você primeiro, para depois você poder viver com alguém, que você se cure dos seus vícios, das suas dores, dos seus traumas, que você possa começar o seu 2026 limpa, organizadinho, sabe? Ah, eu não tô organizadinha, mas começa com um plano de organização, sabe? Põe um plano de organização, faz agora, escreve agora um plano de organização para sua vida, tá? É necessário ter disciplina. É chato, mas não tem jeito. Se você continuar gastando tudo, comendo tudo, vivendo, ficando com todo mundo, fazendo tudo que você quer o tempo todo, você vai à ruína. É simples, é uma matemática simples, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, obrigado por assistir, tá? Até amanhã.
Hoje é aniversário do meu filho, eu ainda tô de folga, eu vou aproveitar, curtir mais um pouco esse dia, graças a Deus que o Senhor nos deu, né? Arrumar algumas coisinhas já para trabalhar, porque a vida continua, não é não? Bora. Fiquem com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Com Deus é sempre melhor, tá bom? Até amanhã.